No interior, tem uma linha invisível que a gente aprende cedo a não atravessar. Eu cruzei essa linha mais de uma vez, não por coragem, mas por teimosia de quem cresceu ouvindo meio de ouvido os causos da roda, achando que as histórias eram só para manter a prosa quente na noite. À medida que fui ficando velho e a terra foi ficando só minha, percebi que o interior guarda memória como guarda água em poço antigo, funda, escura e às vezes com coisas no fundo que preferiam ficar lá. Eu moro num sítio que herdamos do meu avô. A casa é velha, o telhado canta quando venta e a varanda parece guardada pelas mesmas tábuas desde sempre. Quando a noite chega, às vezes brota dessa casa um silêncio tão denso que dá para ouvir o couro da sela esfregando no prego, mesmo quando não há sela alguma. Foi nessas noites, com um lampião baixinho e a caneca de café já frio, que reuni 12 histórias que me perseguem até hoje. Não são todas minhas. Algumas eu ouvi encurvado sobre o fogão, outras eu vi acontecer com meus próprios olhos. Todas têm em comum um nó no ar, algo que não se deixa explicar pela lógica que a cidade ensina. A primeira história aconteceu lá pelo curral, na divisa com o mato. A gente chama de a divisa, aquela linha de cerca que separa o pasto do mato fechado, onde o capim cresce mais alto e o céu parece recuar. Era verão de muita cigarra e seca, e o gado estava inquieto. Numa dessas noites bem tarde, eu estava fechando as últimas portas, ajeitando o fio do cercado, quando ouvi um som que não pertence a coisa nenhuma que eu conhecia. Um arrastar longo, como de uma tora raspando na terra, mas sem tora, como se algo grande e molhado movesse a noite. Pensei em boi se soltando, pensei em carroça velha, fui até o curral devagar. O cão Trovão, que sempre foi mais atento que a gente, entrou em parafuso. Rosnava baixo e não queria se aproximar da divisa. Quando me aproximei do fio, não havia pegadas. A grama ao redor estava lisa, como se algo tivesse passado sem tocar. O som parou. Só ficou um cheiro úmido de terra revolvida e folhas onde não devia ter. E Trovão continuou mirando no mato, como se tivesse visto alguém atravessar e virar atrás de uma árvore sem nunca mais voltar. No dia seguinte, encontramos o fio de cerca todo arrochado, como se tivesse sido empurrado de dentro para fora. Os postes, que eram de eucalipto batido há anos, estavam inclinados, como quem foi empurrado por muita força. O vizinho, seu Domingos, não disse muito, só coçou o queixo e murmurou: "A divisa não gosta de visita." Por semanas o gado evitou aquele trecho. As vacas passavam fazendo um arco e as galinhas botavam o ovo longe dali. Eu fiquei com a sensação de que o que passou pela divisa não passou à toa. Deixou algo do seu peso no ar. O escuro naquele pedaço parecia ter mais substância. A terra lembra, pensei, e mexi o café só por reflexo. Se essa primeira lembrança já deixou um arrepio, fica comigo que tem mais. Se você curte causos do interior, aproveita e dá um like e se inscreve. Prometo que tem muito mais por vir nesta noite. A segunda história é sobre o poço do sítio, e o nome que ela carrega é o de Dalva. O poço é daqueles antigos, com pedra grossa e tampa de madeira que range. Minha tia, que era de falar pouco e guardar segredo como quem guarda semente, sempre dizia para a gente: "Não encosta na tampa do poço depois do crepúsculo." Era uma regra como proibir a menina de subir na escada velha. A gente obedecia, mais por respeito à voz dela do que por superstição. Anos antes de eu nascer, Dalva era uma mulher do sítio. Bonita do jeito rústico, de mãos calejadas, mas sorriso fácil. Uma noite de chuva miúda ela saiu para buscar água e não voltou. Procuraram por todo lado, a estrada de barro, a ponte velha, as bandas do rio. Não acharam nada. O poço, naturalmente, virou foco das suspeitas e das rezas. O padre veio uma vez benzer a borda. A família botou flor. Depois, rezaram o terço. Depois o assunto foi ficando em volta como fumaça.
Certa vez, quando eu tinha uns poucos anos e a noite estava clara, eu e meu primo José ficamos espiando pela fresta da porta enquanto os adultos cochichavam por perto. A tampa do poço estava entreaberta, raridade, e eu me curvei para olhar. O reflexo da lua na água pareceu ganhar olhos. Não eram olhos humanos, nem são olhos de animal. Eram pontos de luz que não piscavam, que pareciam olhar de volta com um cansaço antigo. Eu me lembro do frio que subiu pela espinha e de como o coração batia como martelo e como minha mão tremeu até bater na madeira e fechá-la. Não falei nada naquela noite. Anos depois, o caseiro encontrou um pedaço de pano preso entre as pedras, um retalho branco com um bordado miúdo. Era o mesmo tecido que minha tia dizia ser do vestido de Dalva. Isso acendeu as conversas outra vez, e alguns juraram que o poço guardava mais do que água. Chamaram o benzedor, que veio com sua fita amarrada e rezas antigas, fez o sinal da cruz, colocou sal, cuspiu meio para longe. Coisas da prática que a gente respeita e não questiona com sarcasmo. Mas o poço não cedeu explicação. Às vezes, nas noites sem vento, podia-se ouvir algo vindo de dentro dele. Um sussurrar como de folha seca sendo remexida, ou um soluço que não era de gente. E se alguém ousasse colocar a orelha perto da tampa, jurava que ouvia um nome sussurrado, uma palavra arrastada. Alguns diziam que era saudade, outros falavam de culpa. Eu prefiro dizer que o poço guardou algo que a terra queria manter fria. Segredo enterrado vira assombro, e quando a casa guarda algo que não foi falado em vida, a água reflete uma memória que não quer afogar. A terceira que tenho para contar é de Trovão, o cachorro que já apareceu por mim no primeiro causo. Trovão não era só um cão, era a linha que ligava a minha infância ao sítio. Veio filhote de um amigo, cresceu comendo o resto de feijão e latindo para as corujas e tinha o tipo de presença que faz companhia até para o vento. Uma tarde de inverno, o homem da cidade que passava pela estrada deixou um bilhete na porteira. Vi seu cão na estrada, foi atropelado, desculpa. A notícia correu o quintal como pólvora. A gente foi correndo e não achou nada. O bilhete que apareceu foi como um nó na garganta. Dias depois, Trovão voltou como se nada tivesse acontecido. Patas sujas, uma cicatriz fina na orelha. Mas algo nele tinha mudado. O olhar antes quente ficou distante. Ele passava horas olhando para a mata, sem mover o rabo, como se lembrasse de um rosto que não era dos vivos. À noite, quando tudo calava, ele se levantava e ia até a cerca, e parava, escutava e uivava baixo. Era um uivo que não chamava ninguém. Um som que parecia reconhecer algo que não estava ali. Às vezes, ele sumia por horas. Voltava com cheiro de rio, de ferrugem e de terra molhada. Cheiros que não combinavam com a estiagem da época. Numa dessas noites que eu o segui até a beira do mato, ele me conduziu até uma vala que eu nem lembrava existir. Lá, embolado entre raízes, havia um pedaço de pano enrolado. Quando puxei, veio preso um medalhão simples, com uma leve marcas de batida. Não reconheci de imediato, mas a velha Maria, que guardava lembranças da família, disse que lembrava daquele medalhão na boneca de uma menina que desaparecera há muito. Trovão se deitou ao lado da vala e ficou olhando para mim como se esperasse que eu entendesse algo que eu não podia entender ainda. No outro dia, o medalhão desapareceu do meu bolso. Procurei em toda a casa, e nada. Trovão, por sua vez, sumiu por 3 dias. Quando voltou, não quis mais dormir dentro do alpendre. Passou a preferir a sombra do pé de umbu, e quando eu chamava, vinha, mas sempre com as orelhas baixas, como quem traz um segredo. O cão vê o que a gente recusa. Animais têm essa malícia com o sobrenatural que nos falta. Eles sinalizam com tremor, com recuo, com olhar. Depois daquelas noites, a gente passou a ouvir barulhos à beira do cercado, passos leves como de gente descalça. E Trovão corria até lá, latiu uma vez e voltou para casa sem olhar para trás. O escuro tinha peso e o cão sentia isso primeiro. Segredo enterrado vira assombro.
A vida que era simples vai ficando cheia de perguntas quando os animais passam a se comportar como se vissem além do que é visível. A quarta história se chama O Milharal. Tem um trecho de terra junto ao sítio que meu avô plantou sempre com milho alto, daqueles que fazem sombra para quem passa. No verão, o milho cresce alto o suficiente para você afundar dentro e desaparecer da vista de outro homem. Dizem que o milharal é bom lugar para guardar coisas, e às vezes para esconder coisas que não merecem ser novidas. Um rapaz da cidade que tinha vindo procurar sossego veio trabalhar comigo por uns dias e resolveu dormir no barracão perto do milharal. Contou-me dias depois que teve a sensação constante de estar sendo seguido quando cortava as espigas. Os passos vinham sempre 3 metros atrás. Ele me disse num tremor que não era só de frio. Eu sentia o sopro, mas quando me virava só via a folha do milho se movendo. Numa tarde, resolveu pegar uma lanterna e caminhar até o meio do campo só para comprovar que não havia ninguém. O sol já se escondia e a lanterna recortava formas que pareciam maiores que a verdade. Ele contava a história com a mão fechada no queixo, os olhos brilhando ao lembrar. Disse que resolveu andar rápido e os passos continuavam à mesma distância, como se alguém o imitasse, mas de trás. Quase não respirava. Na beirada do milharal, encontrou um pé de milho todo esmagado. No chão, uma marca circular, como de um bastão deixado de propósito. Ele jura até hoje que ouviu um riso que não chegou a formar palavra, e que quando voltou a olhar, tinha ali um espantalho que antes estava no canto do terreno, o seu rosto coberto por retalhos, e agora estava de frente para ele, erguendo um braço falso como se fosse apontar. O espantalho do sítio era obra do meu avô. Roupas velhas, chapéu de palha, um saco costurado como cabeça. Nunca pensei que ele fosse capaz de intimidar alguém. Quando fomos lá de madrugada, só achamos o espantalho de cabeça inclinada, com as roupas ainda cheias do cheiro de milho. Mas por dias o milharal cantou um som de folhas que arrastam, e à noite a trilha que cortava o campo era sempre retomada com o capim remexido. O rapaz largou o trabalho e foi embora. Alguma coisa no miolo daquele milho não quer ser perturbada, disse seu antenor num tom que misturava riso e seriedade. A terra lembra. E no interior, a gente aprende rápido que as plantações escancaram segredos que a gente plantou sem pensar. Segredo enterrado vira assombro. Segue a quinta história, essa me contou a vizinha, Maria do Carmo. Às vezes eu repito os causos que ouvi assim, como quem passa um pão quente, devagar e com cuidado. Maria do Carmo tinha uma casa com um quarto que ninguém podia abrir. Ela dizia que a porta aparecera sozinha numa parede que antes dava para a cozinha. Ela não estava ali ontem, nono, explicou ela com a voz arranhada. A família tentou empurrar, martelar, mas a porta parecia enraizada. Havia uma pequena fechadura antiga de ferro enferrujada, sem chave. As frestas emitiam um frio que repelia mosca no verão. Maria evitava falar muito sobre aquilo. Quando a porta aparece, tem lembrança querendo sair, era o que ela dizia. Um dia, a neta que morava na cidade voltou para casa e, movida por curiosidade, pegou uma espada de lenhador e deu uma série de golpes na madeira. A porta não cedeu. O marido tentou usar a alavanca e tudo que conseguiu foi fazer o batente ranger como se fosse o lamento de um velho. Naquela noite, a neta sonhou com vozes tristes que murmuravam nomes. Pela manhã, havia marcas de mão na poeira do chão à frente da porta, como se alguém tivesse batido por dentro. No entanto, ninguém nunca viu alguém bater com força suficiente para tanto. Na semana seguinte, quando uma chuva fina encharcou o quintal, a gente sentiu um odor doce atravessando a parede, cheiro de lavanda ou de remédio velho, e uma prece antiga, tão baixa que mais parecia tradução de vento. Maria do Carmo chamou o padre e ele fez o sinal da cruz, abriu um pequeno espaço e leu orações. Fez o benzimento. Mesmo assim, a porta ficava ali, tampada.
com aquele friozinho que puxava a pele do rosto. Depois de um mês, apareciam pequenas coisas do lado de dentro pelo vão. Um fio de cabelo prisioneiro, um pedaço de renda, uma caixa de música que ninguém da casa conhecia e que tocava sozinha. Ou ao menos assim dizia Maria. Quando chegávamos perto, a música parava, como se soubesse que havia testemunhas. Alguns acharam que era brincadeira da neta, outros pensaram em peça de malandra. Eu prefiro repetir as palavras do meu avô. Memória mal guardada tem pressa em ser lembrada. E a porta, de tanto ser ignorada, começou a falar de dentro para fora. A essa altura da noite, a lareira já consumia um resquício de lenha e o vento arrastava uma melodia sussurrada pelas telhas. As histórias iam se amarrando umas às outras como nó de rede. A divisa que arrasta, o poço que não dorme, o cão que volta com outra sombra, o milharal que guarda passos, a porta que aparece. Em todas elas havia um detalhe comum, sinais repetidos, manchas que não explicavam, olhares que não se satisfaziam com o esvaziamento do passado. Segredo enterrado vira assombro. O escuro tem peso, a terra lembra. Não é que eu tenha todas as respostas. Aliás, uma das poucas certezas que a vida no campo me deu é o desconforto com certeza absoluta. O que eu trago são pedaços, relatos, objetos que surgiram do nada, testemunhos que cheiram à verdade por estarem impregnados de medo. Por isso, quando a lua se põe e eu fico na varanda ouvindo o mato, às vezes penso nas coisas que deixamos para trás. Às vezes penso em enterrar memórias com a mesma pressa que se enterra um lixo. Mas sei agora que a terra guarda e devolve, em sua hora. A terra tem memória e não é gentil quando lembrada. Na próxima história, que me foi relatada por seu Joaquim e que aconteceu perto da capela do morro, o sino tocou sozinho numa madrugada e foi como se a própria noite pedisse socorro. Eu subi o morro naquela vez e o que vi mudou o jeito que olho para as paredes de igrejas antigas. Mas vou guardar isso para seguir logo, porque o vento mudou aqui e parece que alguém ou algo está passando por perto, levando com ele um som que pode muito bem ser o começo de outra lembrança indesejada. Subi o morro com a lanterna na mão e o vento soprando como se quisesse despir a noite. A trilha até a capela era curta, mas naquele dia pareceu longa como memória. A capela do morro sempre foi pequena, de pedra e cal descascada, com um sino que, segundo meu avô, tocava só em dia de festas ou de funeral. Naquela madrugada, o sino tocava sozinho, uma sequência lenta e errática que não tinha cadência de festa nem de luto, só de alguém chamando por dentro de um corpo que já não estava lá. Quando cheguei, seu Joaquim estava ajoelhado na escada. O rosto iluminado pela lanterna, uma expressão que misturava medo e respeito. Ele me fez sinal com a mão, sem conseguir falar. O sino continuou, como se alguém apertasse a corda por dentro do metal. Não havia ninguém na torre e a corda estava esticada, balançando no ar como se tivesse sido tragada. Sentia o som na garganta, uma vibração que atravessava os ossos. Subimos cautelosamente para dentro da capela. O ar estava pesado, com cheiro de vela velha e de erva queimada. No altar havia flores secas e um terço quebrado. O padre tinha ido até a cidade mais cedo. Disseram que tinha viagem marcada e ninguém sabia dizer ao certo quando voltaria. Entramos no corredor lateral e encontramos marcas no chão. Uma trilha de terra fina que vinha do lado de fora e terminava numa tábua solta perto do coro. A tábua rangeu quando eu pisei, e dela veio um cheiro de coisa enterrada. Pó, umidade, algo que não fora respirado por muito tempo. Seu Joaquim contou que, há alguns anos, um homem do vilarejo desaparecera sem deixar pista. Era um sujeito com problemas de memória, meio esquecido, que costumava dormir nos bancos da igreja. Ninguém notara na hora, ou preferiram não notar.
Depois do desaparecimento, o sino começou a fazer ruídos estranhos de vez em quando, como se lembrasse do toque de outra mão. A família, que já morava longe, dissera que o homem se fora para sempre. Mas o sino parecia não estava convencido. Arrancamos a tábua. Debaixo dela havia um pequeno espaço, e dentro dele, enrolados em pano, 2 rolos de corda e uma pedra polida que parecia ter sido usada para apoiar algo. Havia no recanto uma marca úmida, recente naquelas condições, e um fio de cabelo grudado na lata de ferro que encontramos. Era pouco, e era suficiente para que o murmúrio na comunidade virasse preocupação. Chamamos o padre quando voltou. Ele veio com suas orações, abençoou o lugar, acendeu vela e deixou água benta. O benzedor do sítio também apareceu, um homem de poucas palavras e muito prática. Soprou, colocou sal, traçou cruzes no chão e falou com a família do desaparecido. Reunimos o povo da vila, não para um espetáculo, mas para dar conta de algo que não sabemos onde pôr. Cavamos perto da capela, onde o chão sempre foi raso e cheio de pedra. O que achamos não era um corpo inteiro, não de um jeito que se contasse como cena de filme. Eram restos, fragmentos antigos, ossos pequenos e quebradiços, talvez de uma pessoa que tivera um fim sem testemunha. Havia sinais de que alguém cobriu aquilo rápido e depois esqueceu de vez. Recolheram os restos com respeito. Fizemos o que se faz no chão que tem história. Rezamos, cantamos, enterramos de novo no cemitério, com terra boa e um pouco de sal, e um pedido para que a noite dormisse. O sino, depois disso, tocou uma última vez, um badalar limpo e triste, e permaneceu quieto por semanas. A comunidade achou que ali se punira a memória, que o sepultamento tinha acalmado algo, mas o interior não se entrega tão fácil. Meses depois, quando o inverno apertou e a estrada ficou de barro que grudava, ouvi relatos de gente que passava pela sombra da capela. O sino, dizem, aquietara, porém nos dias de chuva dava a impressão de repicar uma vez só, muito longe, como se alguém do outro lado da colina pedisse socorro sem ter voz. Alguns atribuíram isso aos efeitos do vento no metal, outros a sono ou lembrança. Eu prefiro dizer que a terra guarda as coisas, enterra, remexe e devolve. Segredo enterrado vira assombro. A capela aprendeu a viver com esse lembrete, nós também. Quando desci a trilha, o vento parecia empurrar meu corpo de volta para a casa, como se a noite quisesse que eu não voltasse a subir. Mas a vida do sítio é feita de rotinas, e amanhã exige que a gente cuide do celeiro, do gado e das panelas. Ainda assim, a sensação ficou. O sino tocou sozinho, e por uma ou outra noite, a capela ficou com uma inquietação que eu não sabia remediar com orações ou panos estendidos. Voltando à casa, encontrei o lampião quase apagando. Joguei mais óleo e pensei que talvez fosse hora de lembrar que nem todo ruim se resolve de vez. Há coisas que se acalmam e, ao mesmo tempo, não param de sussurrar. A próxima história fala de uma luz que se instala num celeiro e repete passos que ninguém fez, e tem de novo aquele padrão. Presença, repetição, volta. O celeiro do sítio é grande e alto, com vigas que rangem como quem tem costume de falar sozinho. Era lá que guardávamos o que restava da safra, e onde, às vezes, a família se reunia para consertar redes e trocar causos. Numa dessas madrugadas de fim de outono, quando a lua estava fina, apareceu uma luz amarelada por entre as frestas da parede. Não era luz de vela nem de lamparina. Parecia uma lanterna que subia e descia, devagar, repetindo o mesmo trajeto até o teto. Então, descendo até o chão, como se alguém estivesse ensaiando subir e por algum motivo desistisse. Seu Valdemar, que vinha de vez em quando para ajudar na tosquia, contou que achou a porta do celeiro aberta pela manhã e que o feno estava revirado, com marcas como de passos pequenos. Chamou a atenção do pessoal. Na noite seguinte,
Combinamos de vigiar. Sentamos junto à porteira com café quente e a conversa baixa para não espantar possível visitante comum. Ladrões, cachorro solto, passarinho. Às 2h30 veio a luz, lenta, subindo como se escalasse uma escada invisível. O som que a acompanhava era um arrastar leve, como se tecido se arrastasse pelo assoalho. Quando aproximamos a lanterna para olhar atrás do canto, nada havia. Só o feno mexido, como se uma pessoa tivesse passado por ali sem tocar o ar. Decidimos entrar e seguir o rastro. A luz parecia concentrar-se em uma das vigas, e ali havia arranhões que antes não notei. Em um dos fechos do baú, encontraram-se marcas de argola que pareciam ter sido puxadas com pressa. Do baú veio um cheiro de perfume antigo, acrescido de poeira de costura. Dentro, uma caixa com fotos amareladas e 2 cartas amassadas, uma delas rasgada ao meio. Eram lembranças de uma moça que havia trabalhado no sítio há décadas, uma que fugira com medo de uma promessa que não queria cumprir. Ao que se dizia na aldeia, ela voltara uma vez para buscar algo e nunca mais fora vista. Alguns juravam que aquela luz fazia o percurso da moça. A lembrança do corpo subindo ao celeiro para pegar o que lhe fora tirado. Tentamos fechar a história com respeito. Reunimos as fotos, lemos as cartas. Fizemos uma missa pequena e enterramos as cartas num cantinho do cemitério, com uma pedra marcando nada mais que um pedido de perdão. Depois disso, a luz apareceu menos vezes. Não sumiu totalmente. Vez ou outra, no fim de tarde, a fresta do celeiro lançava um pedaço de clarão que parecia buscar. Às vezes, a vida encontra jeito de acalmar. Um objeto devolvido, uma reza feita em conjunto. Outras vezes, a presença persiste, como se o mundo material não fosse suficiente para encerrar o que foi cortado. No interior, aprendemos a conviver com a dúvida. Ora a gente sinaliza com rezas, ora a gente tenta cobrir com silêncio e cuidado. Segredo enterrado vira assombro, mas às vezes o enterrar vinha antes de uma desculpa mal medida. Então, a reabertura era a única forma de dar voz àquilo que sofreu silêncio. A 8ª história é outra que me ferveu no sangue por dias, a Estrada dos Chapéus. É um trecho de estrada que liga nosso sítio ao povoado vizinho, margeado por árvores tortas e por um muro de pedra onde os homens encostavam para fumar e conversar. Numa noite de lua cheia, um carro velho passou pela estrada e na beira do caminho alguém notou algo estranho. 3 chapéus alinhados, de palha e de feltro, como se tivessem sido deixados ali para marcar passagem. Quando o carro diminuiu, o motorista viu o trio virar, simultaneamente, como se tivessem pescoço. Os chapéus giraram e ficaram de frente, apontando para o veículo, e por baixo não havia rosto, apenas vazio, como se as cabeças tivessem sido descoladas. Quem contou com detalhes foi seu martiniano, que tinha olhos afiados e uma língua de barbeiro. Ele vinha andando pela estrada quando encontrou os chapéus. Aproximou-se devagar, curioso, e disse que o ar ali era mais frio, mesmo sendo tarde de verão. Escutou passos que não eram seus e um sussurro que reverberava entre as árvores como pano batendo. Quando tentou pegar um dos chapéus, sentiu a mão pesada como se o tecido tivesse gelado e se agarrado. Largou e saiu correndo. No dia seguinte, outros moradores passaram pelo ponto e encontraram os chapéus alinhados de novo, cada um com um fio de palha enlaçado. A polícia foi chamada, ou melhor, alguém foi até a delegacia no povoado, porque aqui a gente não chama a polícia por assombração. Chama-se para fato concreto. Não havia sinal de malícia humana nem impressão de cuidado. Era como se alguém fixasse um memorial improvisado no meio do caminho. Para os mais velhos, os chapéus lembraram de jovens que se perderam na estrada em tempos duros, épocas de trovoada, estradas escorregadias e promessas não cumpridas. Havia rumores de um comboio que voltava uma vez por ano para lembrar o que ficou para trás. Ninguém resolveu tomar os chapéus. Alguns os cobriram com um pano e disseram que fariam missa breve para abençoar o trecho.
Aquilo deu alguma calma para a gente, mas a verdade é que a estrada continuou com seu silêncio, e de vez em quando alguém passava e sentia um arrepio. Os chapéus sumiam e voltavam, e ninguém sabia ao certo qual lei regia o aparecimento deles. O interior tem dessas cifras, sinais que obedecem a algo que não é apenas humano e que releva memórias de quem não teve lápide. A nona história, talvez uma das mais duras que contei em voz alta, veio pelas mãos de um caixeiro que parou na porteira anos atrás. Ele falou de uma casa na beira da estrada, uma construção que sempre mudou de moradores. Diziam que aquela casa não deixava ir. Quem morou lá depois de um tempo começou a esquecer o caminho de volta ou a recusar o movimento do mundo. Era como se a casa sugasse uma parte da vontade de quem vivia ali. O dono anterior sumira sem expulsar móveis, e a nova moradora, uma mulher que veio da cidade para recomeçar, começou a relatar coisas pequenas. Relógios que atrasavam, portas que fechavam com vento que não havia, a sensação constante de que o sofá conhecia mais dela do que ela mesma. Ela contou que, uma semana depois de se mudar, sentiu um chamado bem baixo, um coachar de coisa antiga, e foi atender com a lamparina na mão. A casa parecia respirar, não figuradamente. As tábuas do assoalho davam um som de sucção, e os quadros pendurados pareciam reconhecer a presença. Quando ela tentou sair para tomar ar, a porta da frente abriu-se com uma resistência que parecia ter vontade própria. Era pequeno o gesto, e ela forçou. A cada tentativa de sair, alguma coisa a retinha. Uma perda de memória repentina do caminho, uma obrigação que aparecia sem sentido, um cansaço que pesava no corpo. Depois de alguns dias, as visitas foram ficando raras. As mensagens recebidas pela moça não eram respondidas, não por maldade, mas por um esquecimento que parecia programado. A vizinhança acabou por buscar ajuda. Chamaram um familiar mais velho que conhecia rezas e práticas de cura. Veio um pequeno grupo, a mulher foi benzida e fizeram-se orações no corredor. Alguma melhora surgira. A mulher voltou a caminhar até a feira, mas tempos depois ela resolveu vender a casa e iria embora. Na noite que fechou os papéis, a casa estava silenciosa. Quando os novos donos foram abrir a manhã seguinte para deixar o primeiro pacote, a porta abriu sozinha e na soleira havia traços de poeira que formavam como que um caminho que, pela lógica, ninguém havia limpado. Quem saiu dali levou consigo a dúvida. A casa havia prendido a vontade de alguém por um tempo maior que a vida útil de recordações. Histórias como essa ensinam que nem todo aprisionamento é físico. Às vezes a terra, as tábuas e os móveis guardam lembranças que não deixam o coração partir. Segredo enterrado vira assombro, porque o esquecimento pode ser tão denso quanto os ossos. A 10ª história me foi soprada por uma mulher que lavava roupa no lavarinho perto da Ponte Velha. A história da mulher na ponte. A ponte, feita de tábuas e corrimão gasto, ficava a poucas braçadas do rio que passava manso. Muitas crianças brincavam ali no verão. Muitos namorados trocaram promessas. Numa noite de neblina baixa, a mulher vestida de branco estava parada no meio da ponte, de costas para a estrada, molhada como se tivesse vindo do rio. Parecia esperar alguém. Um caminhoneiro que passava reduzira a marcha e viu a figura. Quando a luz do farol alcançou a ponte, a mulher virou lentamente e, por um instante, seu rosto pareceu translúcido, como se fosse feito de líquido. O caminhoneiro engatou a ré e foi embora sem olhar para trás. Na vila, as pessoas falaram que era a moça que se havia afogado há décadas. Uma promessa quebrada, um filho nunca encontrado. Outros disseram que era a lembrança de uma mulher que ficou esperando na ponte. Esperou tanto que seu corpo aprendeu a viver na margem entre o real e o refletido. Havia vezes em que quem passava de noite via uma roupa esbranquiçada na ponte e não via ninguém ao olhar de perto.
Havia vezes em que o barulho das tábuas parecia imitar passos que andavam e voltavam sem destino. Tentamos acalmar. Colocaram uma vela na beira do rio, fizeram uma noite de rezas e pediram ao vento que levasse longe a insistência. O fenômeno cessou por certo tempo, mas voltou numa madrugada de neblina espessa, quando um menino que andava de bicicleta quase caiu ao ver a silhueta posicionada como se fosse guiar os viajantes. O pavor é que a ponte é passagem, e quando a passagem fica tomada por presença sem descanso, a estrada inteira se ressente. Algumas noites, o rio devolve essa memória em forma de reflexo e a gente, andando entre cheque e dúvida, aprende a reduzir a velocidade do passo. A 11ª história é sobre um poço antigo na propriedade vizinha, diferente do poço de Dalva, e que guardava um segredo que apareceu tarde demais. Um caseiro contou que, ao limpar a borda do poço para repor a tampa antiga, encontrou um vestígio novo, sinal de terra revolvida e um pedaço de tecido encharcado. Chamaram o dono, que era custoso e cerrado, e juntos olharam para dentro com lanternas. Havia ali, no fundo, algo que não era apenas água, um brilho seco de osso. A visão foi o suficiente para parar o tempo. Cavaram perto, acharam fragmentos, e a polícia rural foi chamada para proceder com cuidado. Não vou entrar em detalhes. Não há necessidade de explicar o que a terra já explica com seus sinais. O que vale aqui é o que aconteceu depois. A família que morava na casa de frente ao poço decidiu, com o peso da comunidade, fazer um sepultamento com um nome incerto e ritual respeitoso. O benzedor veio. O padre abençoou. A cerimônia foi simples, feita com capricho de quem sabe que homenagens curam em alguma medida. Depois disso, por meses, a propriedade ficou calma. Mas de madrugada, às vezes vinha um som da direção do poço, como se algo arrochasse a madeira ou como se uma voz velada pedisse para que não esquecessem. Alguns diziam que era culpa, outros que eram ecos de um enterro mal feito antigamente. A verdade é que o poço passou a ser lugar de visita de corvos e de silêncio pesado. E nós aprendemos a não olhar diretamente para o fundo quando a lua estava cheia. Finalmente chegamos à 12ª e última história, que me pareceu fechar o ciclo das lembranças. O espantalho que andava. Lembra do espantalho do milharal? Pois então, depois que muitos deixaram de plantar ali, o espantalho ficou sozinho no meio de um campo, a roupa esticada pelo vento e a palha virada para a lua. Prometi a mim mesmo que não voltaria a falar dessas coisas como quem conta final de festa, mas quando os meninos do sítio resolveram recuperar o terreno para um novo plantio, tiraram o espantalho do canto, talvez por nostalgia, talvez por lenda. Era um espantalho de costura rápida, com chapéu remendado e uma camisa que meu avô guardava de tanto apego. Uma noite, o rapaz que ficou para cuidar do plantio notou que o espantalho estava de frente para a casa, com a cabeça inclinada para um lado, posição que não era usual. No dia seguinte, a trilha do milho estava remexida e um dos sacos com sementes que estaria bem lacrado estava aberto, com grãos espalhados. A primeira interpretação foi de roedor. A segunda noite mostrou que não era bem isso. O espantalho, dizia o rapaz com os olhos fundos, movia a cabeça durante a noite, como se fizesse ronda. Chamaram o velho do adubo, um homem que vinha de família de lavradores e que tinha mais saber de campo que muitas histórias. Ele observou, tocou a palha do espantalho e disse algo que ficou na boca de todo mundo. Tem memória de mão aí. O que isso significava ninguém ao certo soube dizer. Talvez que havia sido costurado com pressa em cima de mágoa, talvez que a roupa vinha de alguém cuja lembrança andava. Às vezes o espantalho aparecia incorreto, deslocado do lugar, com o chapéu inclinado como quem ouvia, e havia marcas na terra como se alguém tivesse batido o pé para se firmar. Marcas não de bota, mas como se a estaca tivesse sido movida. Numa madrugada, o rapaz resolveu enfrentar a coisa. Levou uma lanterna,
uma faca de ponta e 2 fiapos de coragem que bastassem. Quando chegou ao milharal, a luz cortou a noite e encontrou o espantalho de frente à casa, o chapéu para baixo e o campo todo quieto como tumba. Ele foi chegando com passos miúdos e contou que viu o espantalho levantar um braço, não um gesto mecânico, mas um movimento que imitava quem chama. O rapaz recuou e, com a pressa de quem não queria provar se isso era verdade, caiu de costas, roçando no chão. Levantou correndo e, no tom de quem ri para não chorar, contou que o espantalho olhou em sua direção e ficou por um instante com o chapéu raspando no ar, como se tivesse intenção de seguir. Combinamos de arrancar o espantalho na manhã seguinte. Foi um ato simbólico. Puxamos a estaca, cortamos a palha, queimamos a roupa velha. Depois que o fogo consumiu o que podia, plantamos algo novo no lugar. Uma linha de feijão que esperávamos nascesse com inocência. Naquela noite, o vento trouxe um cheiro de queimado e depois, silêncio. Por semanas, não tivemos ruído de espantalho. As coisas pareciam encaminhar-se. Mas como toda boa história do interior, isso não acabou limpo. Em uma noite ao anoitecer, quando eu passava de carro, vi algo no meio do campo, uma sombra em pé que balançava como pano seco. Não era o espantalho de antes, a forma era menor, mais curvada, e havia um chapéu que era só lembrança. Pensei que fosse meu cansaço, a luz da estrada, os olhos pregados no volante. Mas ao fazer a volta dias depois, encontrei a mesma marca circular na terra, fresquinha, como se uma estaca tivesse sido cravada ali de propósito. O que se seguiu, mais uma vez, foi a velha sensação. A terra lembra e devolve peças do que foi enterrado. Ao terminar a 12ª história, sentei-me na varanda com a caneca fria na mão e fiz o costume de meu avô: ouvir o mato e contar até 10 sem fazer ruído. As histórias que contei esta noite são variadas. Umas resolvem em parte, outras só acrescentam perguntas. Mas todas têm um elo. O passado que insiste, a presença que repete sinais, a tentativa humana de poner ordem em coisas que talvez não tenham ordem. Em cada uma delas a comunidade tentou algo: rezas, benzimentos, sepultamentos, incêndios simbólicos. Em algumas deu certo. Em outras, a memória encontrou outra maneira de vestir sua vontade. Se no começo eu disse que no interior existe uma linha invisível que a gente aprende a não atravessar, agora digo que existem muitas dessas linhas. Algumas a gente atravessou por descuido, outras por precisar saber o que havia do outro lado. A lição que ficou, e que eu repito como quem recita um antigo ditado, é simples e amarga. Segredo enterrado vira assombro. O escuro tem peso, a terra lembra. Se alguma dessas histórias mexeu contigo de verdade, me conta nos comentários qual delas te deu mais arrepio. Quero saber se, aí do outro lado, tem terra que também reclama lembrança. E se você gostou dessa noite de causos, tem uma playlist com mais histórias do interior esperando por você. Dá uma olhada lá. Agora, antes de fechar a porta da varanda, deixo um último aviso que meu avô dizia baixinho. Não menospreze o sussurro, porque ele vem de algo que foi silenciado. Às vezes, silêncio não é ausência. É só um jeito de a memória marcar tempo até que alguém a escute. Fico com a imagem do lampião aceso e da lenha que estala. Mais um pouco e vou guardar o copo, fechar a porta e acender a lâmpada do corredor. Ainda assim, prometo. Quando a noite cair e os grilos se calarem, eu vou ouvir de novo aquele som leve na divisa, o tilintar lento de um sino muito distante, o arrastar de uma coisa que não sei nomear. E você que me acompanhou até aqui, se acaso sentir o frio subir pela espinha, saiba que não é só imaginação. No interior, as coisas têm memória. Elas esperam, às vezes pacientemente, até que a gente precise lembrar também. Boa noite, e que seus passos voltem sempre com calma para casa, porque por aqui a estrada guarda lembrança como quem guarda uma dívida antiga.
Segredo enterrado vira assombro. Cuidado onde pisa.